Agora estaremos lendo do versículo 2 ao versículo 5, que nos diz assim: Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Nós falaremos sobre os descendentes de Jafé. É importante dizer que esses povos aqui mencionados se expandem desde o mar Egeu ao mar Cáspio, e suas classificações se dão tanto de modo geográfico, como também pela estrutura da língua, pois dá-se diversas mudanças que envolvem desde um lugar para o outro, como também o cruzamento interracial. Você precisa tratar sobre esses dois aspectos na formação desses povos, o aspecto da migração e da miscigenação. É importante entender isso, porque vai acontecer mudanças em suas línguas, nos seus dialetos, conforme nós estamos analisando. E nós temos aqui o versículo 2 que diz: E os filhos de Jafé são Gomer. Gomer pode ser identificado com os cimérios, mas outros falam dos galeses. Nós podemos analisar isso em Ezequiel, no capítulo 38, versículo 6. Veja o que nos diz a palavra do Senhor sobre Gomer. Diz assim: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então esse Gomer pode ser identificado como os cimérios ou galeses. Mas nós temos ainda, seguindo dentro desse texto bíblico de Gênesis, no capítulo 10, observe que no versículo 2 está se falando ainda o seguinte: Magog, e Madai, e Javã, e a Tubal, e a Meseque, e a Tiras. Magog, Tubal e Meseque são oriundos da parte do norte. Matai pode ser os Medas. Javã pode tratar-se dos jônios da Grécia. Nós podemos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, versículo 21, que nos diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então, Matai pode ser os Medas. Agora, Javã pode tratar-se dos jônios da Grécia, conforme acabamos de ler, Daniel capítulo 8, versículo 21. Também o texto de Gênesis, capítulo 10, versículo 2, menciona Tiras. Tiras é uma referência direta aos etruscos, conforme nós estamos lendo aqui nesse capítulo 2. Falando dos filhos de Gomer e também de Javã, estudiosos acreditam que se tratam de povos que descenderam deles ou que estavam subordinados a eles. Perceba bem, no versículo 3 você tem a expressão: E os filhos de Gomer são. Você tem aí Askenaz, Rifate, Togarma. Então, você pode analisar que nós temos Gomer e nós temos os filhos de Gomer. Então, esses filhos de Gomer, conforme acabei de dizer, e também de Javã, talvez pode ser uma referência àqueles povos que descenderam deles ou que estavam subordinados a eles. Os Askenazes são identificados com os citas, Quitim com os de Chipres e Rodanim com os de Rode. No tocante à expressão ilhas, conforme você leu aí no versículo 5, que diz assim: Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. É interessante entender que essa expressão ilhas das nações pode se tratar das partes mais distantes da terra,
ou então do Ocidente, conforme muitos teólogos falam. Em resumo, analisando esse versículo 2 até o versículo 5, nós podemos dizer o seguinte: Gomer pode ser os celtas, Magog pode ser mongóis, os citas, Madai, os medas, Javã, os gregos, Tubal, turcomanos, Meseque, eslavos, Tira, trácios, Askenais, citas, Elisa, Creta, Tarsis, Espanha ocidental. É isso que nós podemos perceber dentro dessa leitura que estamos fazendo de Gênesis. Parece um pouco desgastante, parece um pouco sem graça ler e estudar esses textos bíblicos, mas uma coisa interessante nós precisamos atentar. Conforme diz o apóstolo São Paulo, quando lemos 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, não há nada na Bíblia que não tenha proveito para nós. Todas as páginas da Bíblia, na verdade, têm utilidade e um significado importante para as nossas vidas. Então, ler essa questão da origem das nações, a formação desses blocos, a localização desses povos, é de fundamental importância. Para quê? Para provar que há uma unicidade, que há uma razão de se crer na formação desses povos e que tudo está conforme a palavra do Senhor Deus vem dizendo. É bem verdade dizer que a Bíblia ela não está preocupada com esses aspectos sociológicos e geográficos, mas é verdade também que ela realça isso para que haja uma coadunação com o seu todo nas Escrituras Sagradas. De modo que nós precisamos estar atentos para esses detalhes bíblicos para provar e entender como as coisas foram se processando ao longo dessa forma histórica. É interessante dizer que dentro do campo filosófico, conforme reza alguns estudiosos, as coisas não surgem por acaso. Dentro do campo filosófico, há uma busca para se explicar isso pelo lado da análise não racional, chamada mitológica, como também há uma forma de se buscar uma compreensão disto pelo lado racional, buscando uma comprovação científica e filosófica. Nós, pelo contrário, que cremos na Bíblia, buscamos a confirmação na palavra de Deus para entender como Deus formou todas as coisas e como elas chegam até nós. Tudo tem uma origem. Então, há um processo, há uma dialética dentro desse campo bíblico e secular. E nós, particularmente, acreditamos no que a Bíblia diz, no que a Bíblia prega. Portanto, querido cristão, jamais despreze essas partes bíblicas que abordam a formação das nações, que abordam a localização dos povos, como também um aspecto da genealogia. Tudo tem utilidade, tudo tem uma base bíblica. Já imaginou? Quando você lê Mateus 1, você tem uma série de nomes, mas todos aqueles nomes vão dar da pessoa de Jesus Cristo. Isto para confirmar a sua origem e também a sua historicidade. Então as coisas não aparecem por acaso. Todas elas se processam dentro de um universo que envolve o aspecto humano, histórico e social. Então a Bíblia, ela foi escrita para fins espirituais, mas ela dá detalhe, ela dá realce a essas particularidades. Portanto, creia nisso, medite na palavra de Deus, porque ela é útil para tudo. Que o Senhor nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.